Olá, meus queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da satisfação de todo desejo. É um estudo que nós estamos fazendo lento, né? Mas que é tão importante a gente assim, dentro dos processos da nossa vida, do nosso dia a dia, irmos dando passos e avançando para a nossa caminhada. Eis que nós passamos pela primeira etapa, a via purgativa, a via da conversão, a via do entendimento da graça, do entendimento da ação de Deus na nossa vida e do chamado de Deus para a santidade. Essa via que se compete em nos colocarmos, segundo os ensinamentos de Santa Teresa de Jesus, dentro do castelo da alma, né? Então, que compete entre a primeira e a segunda morada, né? Um processo realmente purgativo, um processo de fazermos penitência, de termos um abandono da vida do pecado e das seduções do mundo. E agora vamos adentrar para a via iluminativa, parte 2, onde ela traz um texto assim, muito um título interessante que diz: estabilidade alcançada ainda no caminho, o caminho da iluminação. Ou seja, é um momento onde nós nos estabilizamos. Até o processo anterior é um processo onde as quedas são muito constantes, né? Porque a sedução do mundo é muito difícil. Então é lapidar a nossa alma, retirar de nós todas as coisas que nos prendem tantas e tantas vezes à tentação do mundo. Aqui a alma ela já está acostumada, a alma ela já está envolvida no processo de se lapidar, de se fazer penitência, de buscar um caminho da retidão. Então começa um processo que entraria ali como mais ou menos na terceira morada, onde se estabiliza uma paz e a gente já faz parte de nós esse caminho do bem, já faz parte de nós essa conduta, a nossa vida em Deus ela já se torna algo comum para nós. E diz assim: ao cooperarmos com a graça e nos esforçarmos para concentrar nossa vida em Deus, orando, resistindo às tentações, enfrentando as provações, usando de sabedoria nas escolhas que fazemos, certa paz e estabilidade tornam-se uma característica de nossa vida. Santa Teresa d'Ávila descreve esta realidade como o terceiro dos 7 estágios ou moradas da nossa jornada espiritual. É possível fazermos várias observações com relação aos comentários de Santa Teresa. Em primeiro lugar, sua exposição da relativa paz e estabilidade desse terceiro estágio pode parecer intimidadora. Em outras palavras, embora Santa afirme que muitos alcançam esse estágio, sua descrição dele pode parecer desafiadora. Afinal, tentar evitar pecados veniais e ter um padrão de vida disciplinado, que inclui oração, jejum, esmola e moderação no falar e vestir, não é pouco e nem fácil no mundo de hoje. E é exatamente isso, né? Por mais que nós estamos falando de uma caminhada espiritual, parece que a gente vai falando sobre isso, já é fácil chegarmos nesses estágios. Não, né? A maioria das pessoas, principalmente no mundo de hoje, se encontram ali estagnados nessa primeira e segunda morada, e são poucas, né? As almas mais evoluídas, aquelas que buscam um caminho de intimidade com Deus, são essas almas que chegam aí nesse estágio, né? Então são aquelas pessoas que muitas vezes para nós são as que são até tidas já como santas, mas na verdade não são, né? Só que o interessante é que Santa Teresa também ela vem dizer o seguinte: embora esse não seja o caminho da verdadeira santidade, esse não seja o caminho da união definitiva com Deus, ou seja, aqui é a via iluminativa, ainda teremos adiante a via unitiva, que é a alegria do nosso coração, que é o nosso céu na terra, né? Embora essa certa estabilidade, essa certa busca possa nos gerar uma paz já em vida, esse não é o objetivo final da nossa vida, do nosso caminho, do nosso desejo, né? E ela fala que
todos nós somos capazes a chegar nesses estágios mais avançados. Mas o problema é que muita gente chegando aqui, essas pessoas elas já se dão como, né, já atingi meu objetivo, né? Então, olha, eu já vivo uma vida de penitência, eu já vivo uma vida moral, eu já vivo os mandamentos da lei de Deus, eu já tento controlar um pouco dos pecados veniais e confesso pecados veniais, né? Então, quando eu sinto muita raiva, muita impaciência, quando eu sinto inveja, eu já procuro ter uma vida que para os padrões normais do mundo de hoje já é tido como beatice, né? Já é tido como santidade. Então eu acho que está tudo bem por aí, né? E é um mero engano para experimentar manjares muito melhores. E os santos, né? Tanto Santa Teresa como São João Paulo II e São Bernardo de Claraval, vem nos explicar os motivos de que porque muitas vezes isso acontece com quem adentra essa etapa espiritual. E ela fala que a primeira coisa, eles falam, né, que a primeira coisa é a falta de conhecimento, e nos diz assim: os santos dizem que 2 tipos de conhecimento são essenciais para avançarmos na vida espiritual: o autoconhecimento e o conhecimento de Deus. São Bernardo de Claraval aborda de uma maneira bastante chocante as consequências desastrosas da falta de verdadeiro conhecimento de si mesmo e de Deus, carência que tanto nesta vida como na futura pode levar o homem a uma condição inferior e à dos animais selvagens. O autoconhecimento engloba tanto o conhecimento da grande dignidade e beleza da alma humana em seu destino sublime, como uma profunda compreensão das chagas e da escuridão que o pecado lhe aflige. Santa Teresa d'Ávila, em particular, compara a alma a um belo castelo de cristal iluminado pela luz refulgente do Senhor, que habita em seu interior. Depois dessa descrição, ela revela como é horrível ver o pecado escurecer a alma e torná-la feia. E eu achei tão interessante essa parte, porque no nosso caminho, né, de crescimento espiritual traçado pelo carisma Sal e Luz, passa pelas etapas do conhecimento, né? Então a gente tem o conhecimento e a compreensão, porque o nosso mistério cristológico está no Cristo que compreende. Então a compreensão de si, que para que se gere essa compreensão de si, a gente busca o conhecimento de si, então uma etapa de autoconhecimento, e depois disso o conhecimento de Deus, né, que nos ajuda a refortalecer o porquê do nosso conhecimento de si e a avançarmos ali para a via iluminativa. Então essa foi uma revelação do Espírito para nós e nós começamos a trabalhar com isso, né, desde sempre lá na comunidade. E agora sim, depois lendo esse livro, trazendo quando o Dr. Ralph traz o compilado de todos os santos e traz essa conclusão, eu falei, nossa, como é lindo o Espírito Santo de Deus, né? Que vai trazendo para nós a compreensão, ainda que nós não tenhamos todos os conhecimentos. Eu, por exemplo, eu não tinha muito conhecimento de São Bernardo de Claraval, eu não tinha os conhecimentos da mística de São Francisco de Sales. O que eu conhecia um pouco mais, que nos inspirou nessa jornada, era o próprio conhecimento carmelitano, né? De São João da Cruz, Santa Teresa e Santa Teresinha. Porém, é bom saber, né, que Deus ele tem esses caminhos. Então essa importância do autoconhecimento, porque eu vou entender até mesmo as minhas motivações pessoais, eu vou entender aquilo que em mim eu posso achar que é virtude, de repente não é virtude, aquilo em mim que eu acho que de repente é algo ruim, mas às vezes não é. Então o autoconhecimento ele é tudo, né? São Bernardo de Claraval esclarece que o verdadeiro lar de Deus não está no universo físico, no céu de estrelas e galáxias, mas na alma humana, que Cristo habita pela fé, uma alma que deve estar purificada de seus apegos aos cuidados mundanos, à gula, aos prazeres sensuais, à ambição de comandar, o orgulho das posses ou poder, ao ódio, à inveja, ao ressentimento, e que se expanda e cresça em sua capacidade, de modo que possa ter espaço suficiente para Deus. O santo apela pelo fato de que somos criados à imagem gloriosa de Deus como motivo para termos confiança e nos aproximarmos dele, né? Então, assim, é importante nós entendermos isso.
de que a felicidade que nós tanto desejamos para a nossa alma, o nosso fim último que nós tanto buscamos, que é o céu, não é um céu físico, não é um lugar físico. É bem verdade que teremos um dia a glória do paraíso, né? Que serão novos céus e novas terras, como nós estamos vendo ultimamente aí na liturgia, por causa da entrada aí do advento. Mas não é esse o novo céu e a nova terra, o céu, o nosso fim último. O nosso fim último é ter a presença de Deus. E essa presença de Deus pode se acontecer aqui na terra verdadeiramente. Por quê? Porque Deus nos habita. Né? Deus, pelo Espírito Santo, nos habita. E quanto mais nós vamos caminhando para dentro de nós mesmos, nós vamos caminhando para mais próximo desse centro, desse universo profundo que existe dentro de nós, que é onde Deus nos habita. E assim nós vamos então tendo posse dessa felicidade e descobrindo o nosso céu na terra. Olha que lindo! Apesar disso, o autoconhecimento nunca terá resultados totalmente positivos se não vivenciado conjuntamente com o conhecimento de Deus. Perceber a fealdade e o egoísmo da alma maculada pelo pecado e os efeitos do pecado pode gerar escrupulosidade e desespero, se ao mesmo tempo não se percebe a misericórdia e a bondade de Deus. São Bernardo de Claraval descreve bem esse processo que pode emergir de um conhecimento parcial do eu, ciente apenas das áreas de pecado, separados do conhecimento de Deus. É o perigo daquilo que nós falamos também lá no Alma Mater, né? Se nós acreditamos, paramos apenas no autoconhecimento, pelo autoconhecimento de si mesmo, nós paramos apenas na parte humana. Então nós ficamos querendo gerar uma compreensão de nós mesmos, uma compreensão apenas da nossa realidade, e pode-se gerar um comodismo que muitas vezes acontece com quem, por exemplo, começa a fazer autoconhecimento e se depara com os temperamentos. Então começa a se justificar. É porque eu sou assim mesmo. É porque isso acontece mesmo. E através dessas justificativas, a pessoa ela acaba se estacionando. Né? Então, um conhecimento que é parado em si mesmo. Mas quando junto com esse autoconhecimento eu também vou me aprofundando no conhecimento de Deus, e como diz Santo Agostinho, a gente só ama aquilo que a gente conhece, nós vamos entendendo o amor de Deus por nós. Por quê? Porque mais do que eu mesmo com todo o meu autoconhecimento, Deus é aquele único que me conhece profundamente. Deus é aquele único que conhece todas as intimidades, sentimentos e profundezas do meu ser. Biologicamente, Ele é o único que conhece todas as minhas entranhas. Ele é o único que sabe quantos fios de cabelo existem na minha cabeça. E por isso, por me conhecer completamente, Ele é o único que me ama verdadeiramente. Então eu entendo esse amor de Deus. E aí eu vou também ter um conhecimento de quem é Deus, quais são seus atributos, qual é a verdade de Deus, qual que é a ação de Deus sobre a minha vida. Então eu vou poder amá-lo, vou corresponder a esse amor que me ama, amando-o verdadeiramente e tendo então como dar passos na caminhada de santidade, porque apesar da minha limitação, apesar da minha pequenez, eu posso atingir o céu, eu posso atingir um estado superior, sendo levados pelas mãos deste Deus que tudo realiza, que com a tua graça tudo age e faz em nós, né? Então é muito importante essa introdução nossa aqui sobre sobre essa questão do nosso caminho inicial, né? Porque nós temos um entendimento do que ainda nos é preciso. Não é cheguei a uma etapa onde eu posso ficar estacionado, não. Que gere no meu coração o desejo de caminhar, que gere no meu coração os desejos pelas águas mais profundas e por aquilo que eu tenho de mais especial destinado para mim, que é a posse de Deus, né? Então, nos nossos próximos capítulos, nós estaremos falando sobre o progresso espiritual, que ele é possível e necessário, e sobre o papel do desejo nessa jornada espiritual, né? Como que o Deus colocou o desejo em nós? Como que esse desejo vai trabalhar? O que é uma ausência de desejo, né? O que pode ser para nós, de repente, ali, uma ação do Espírito Santo nessa jornada através da motivação dos nossos desejos.
Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida, o nosso modelo perfeito de virtude, nos ajude nessa jornada e esteja conosco, nos acompanhando nesse crescimento espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe, a Maria Santíssima, nosso modelo de virtude, salve.